Olá, sejam muito bem-vindos ao C2Cast. Hoje vamos falar do mercado de crédito, sobre suas inovações, soluções, tecnologia e que o mercado tem a oferecer, né, para essas empresas brasileiras e o quanto tem contribuído até aqui com relação a esses desafios enfrentados, né? Então, vamos discutir aqui sobre assuntos importantes. Então, coloquem os seus fones de ouvido e se preparem. Hoje eu vou falar com o César Galvão, da C2. E ele vai trazer muito conteúdo, muitas informações. A gente vai bater um papo muito legal aqui, descontraído. E vocês vão saber muito mais e sanar todas essas dúvidas que vocês têm sobre esse mercado de crédito, ok? Vem comigo. Vamos começar então, César? Vamos lá, Ah, Sarita. então que ótimo. Eu estou muito animada sobre esse bate-papo. Quero saber um pouco mais de você. Como foi essa trajetória? Como tudo se iniciou? Me fala um pouquinho. Muito bom, legal. Então nós temos que voltar no tempo um pouquinho, Sarita. Sim, com certeza. Vamos lá. Bem, há 12 anos atrás, né, na verdade, eu trabalhava um grupo de indústrias, né, lá em Guarulhos, e eu atuava na função de diretor financeiro dessas empresas. Então, participando, né, das atividades financeiras do dia a dia da empresa, me relacionava, né, com algumas empresas do mercado de fomento mercantil. Em especial, né, é um FIDIC, né, que é a empresa do nosso amigo Sérgio, né? Então, fazia uma série de operações de crédito com ele, nos apoiou muito, né, no crescimento e desenvolvimento da empresa. E aí, em um dado momento, eu decidi, né, na verdade, que gostaria de empreender, né? Então, eu fiz um acordo para poder me desligar da empresa e começar uma nova atividade. A ideia, a princípio, não era ir para o mercado de fomento, né? Eu ia para o segmento da logística, né? E atuar, na verdade, com transporte. Mas, sabendo disso, o Sérgio me fez um convite, falou, vamos montar, então, uma empresa de fomento, vamos montar uma securitizadora. E aí eu falei, poxa, interessante, nunca tinha pensado a respeito. E aí ele me mostrou, né, uma ideia de plano de negócio. E dessa forma, então, foi meu primeiro investimento no mercado de fomento. Abrimos, então, a Smart Credit Securitizadora, né? É uma sociedade com alguns amigos que nos apoiaram muito nesse início. Então, foi dessa forma que eu comecei no mercado de fomento mercantil. Começamos com uma securitizadora. Felizmente, o negócio deu muito certo. Ela teve um crescimento considerável, se tornou um FIDIC, né? Um fundo de investimentos. E então, um dado momento ali, como tomador de decisões de crédito, eu vivia me questionando, né? Como que eu faço para trazer mais segurança para as nossas operações de crédito? Né? Quando você fala, poxa, o cliente está sempre demandando operações especiais, operações estruturadas, né? E nós pensamos, como fazer para tornar esse processo mais seguro? Foi aí que, né, surgiu uma ideia de falar, eu gostaria de fazer operações de antecipação de vendas feitas com cartão de crédito. Ou seja, fazer com que o mercado de fomento volte à sua origem, né? Nós nascemos fomentando operações no comércio, naturalmente fomos migrando, né, aos poucos para a indústria, e aí as operações de cartão de crédito seria proporcionar essa volta, né? Voltarmos a fazer o fomento do comércio. Então, assim nós decidimos criar a C2. Inicialmente ela se chamava C2 Cards, porque justamente nasceu para desenvolver a plataforma de antecipação de vendas com cartão de crédito. Passando um tempinho, ela foi expandindo, né? Foi ampliando o seu escopo de atuação, gerando outros produtos para o mercado de fomento. Então, nós entendemos que a essência da empresa deveria ser algo simples e seguro. Então, nós definimos, né, readequamos o nome, né, da C2. Ao invés de C2 Cards, ela passou a se chamar C2SS, C2 Soluções Simples. Que bacana, César. E assim, eu estou muito curiosa para saber, diante das suas experiências, de toda essa sua trajetória dentro desse mercado, o que você acredita que hoje, dentro do mercado de crédito, é necessário para um futuro, né? O que você identifica? O que precisa? O que
você diria para nós com relação a isso? Eu acho que a melhor forma de resumir isso é falar segurança, né? Sim, O com que todos certeza. nós, né, empresas de fomento, precisamos é ter a segurança de conceder o crédito. Ou seja, fazer uma operação no qual você fale, eu tenho, né, uma alta possibilidade de receber esse dinheiro de volta. Quando você faz uma concessão de crédito, né, o que você mais deseja é que aquela operação seja performada, que aquela operação seja liquidada na data, da forma correta. Né? Em muitas ocasiões, o mercado ele é muito dinâmico, ele é muito amplo. Né? Nos deparamos com situações que dificultam, né, a concessão de crédito e então a C2 ela nasce justamente com essa finalidade, trazer mais segurança para que, eu costumo brincar, né, digo para que o tomador de decisões de crédito ali que está na linha de frente do FDIC, da securitizadora, da Factoring, da ESC, no momento que ele vai conceder o crédito, ele possa fazer isso de uma forma mais tranquila e que permita a ele uma noite de sono um pouco mais confortável. Sim, e falando sobre isso, né, eu gostaria de saber se você acha que hoje existe alguma solução já que o mercado vem trabalhando com relação a essa questão, de inovação de crédito. Perfeito. Existe? Muitas, na verdade, né? Então, o nosso mercado, né, ele, durante muito tempo, ele operou basicamente as operações de desconto de duplicata, desconto de cheque, né? Cheque tem diminuído cada vez mais, né? Com Mas certeza. duplicata é sempre o principal ativo, né, que as empresas acabam operando. Mas a necessidade do mercado veio trazendo algumas inovações. Por exemplo, né, um dado momento começamos a operar as famosas CCBs, Cédulas de Crédito Bancário. Né? E mais recentemente, né, há menos de 2 anos, nasceu então a nota comercial. Esse instrumento, eu sou bastante entusiasta dele, né? Porque a nota comercial, eu entendo que ela é algo bastante disruptivo, né? É um instrumento que ele permite você conceder o crédito ao seu cliente e atrelar as garantias reais, seja um imóvel, seja um automóvel, seja um maquinário, né? Ou até mesmo a trava do cartão de crédito, né? Ou seja, você pode conceder o crédito e utilizar os recebíveis do cartão de crédito como garantia daquela operação. Então, isso torna o processo muito mais seguro. E falando sobre cartão de crédito, como você vê essa movimentação com relação ao cartão de crédito, no mercado, né? Considerando, os dias atuais. Eu até, inclusive, ô César, eu fiz algumas anotações, porque eu estou muito curiosa para saber sobre várias coisas e me antecipando, já perguntando sobre essa parte do cartão de crédito para você. Legal, muito bom. Então, Sarita, a questão do cartão de crédito, ela é muito interessante porque o que acontece? Durante muito tempo, nós tivemos um monopólio nesse mercado, né? Ou seja, somente as credenciadoras, né, que são aqueles que fornecem o equipamento, né, a maquininha de cartão de crédito para o comerciante, é que tinha a oportunidade de atuar com a antecipação. Ou seja, o comerciante vende hoje para receber daqui 30, 60, 90 dias, quando ele tinha necessidade de antecipar, só quem podia fazer isso era, então, aquela empresa que forneceu a maquininha do cartão para ele. A partir do ano 2022, nós tivemos algumas alterações, né, na legislação, né, da resolução do Banco Central e do Conselho Monetário Nacional, que permitiu, na verdade, a entrada de novos players, né, novos agentes financeiros, para também atuar fazendo a antecipação desses recebíveis. Né? Então, se você é uma factory, um FDIC, uma securitizadora ou mesmo uma ESC, você pode atuar também ofertando crédito através da antecipação do recebível do cartão para, né, os seus clientes, que podem ser comércio em geral. Né? Então, todo aquele comerciante que tiver uma maquininha e receber por cartão de crédito, ele pode ser o seu cliente na antecipação de recebíveis. A forma para acesso disso é através da nossa plataforma C2 Cards, né, que permite, então, essa conexão com o banco de dados do Banco Central, que te mostra a chamada agenda de recebíveis, ou seja, o faturamento que aquele comerciante produziu e você consegue enxergá-lo para poder, então, fazer uma oferta de crédito.
E como você acha, ô César, que esse trabalho tem sido desenvolvido dentro do mercado, com relação a essas novas possibilidades esses clientes, né, que tem mais essa opção aí dentro da antecipação e considerando as empresas que podem fazer esse trabalho, né, os escritórios que podem fazer esse trabalho e oferecer para os seus clientes sobre essa antecipação. Qual que é a sua visão diante dessa perspectiva, né, desse crescimento dentro desse mercado? Perfeito, Sarita. Olha, eu digo para você que esse mercado ele ainda está engatinhando, né? Ele está bem no comecinho, a mudança na resolução do Banco Central é bastante recente, né? E a quebra do monopólio, ela naturalmente ela traz alguns desafios, em especial tecnológicos, né? Porque você imagina que você tem uma série de players atuando nesse mercado e você precisa ter um ambiente chamado de interoperabilidade, ou interop, né, como o pessoal costuma dizer, que basicamente é o quê? Você tem toda a informação da transação de cartão de crédito do Brasil inteiro concentrado em um único banco de dados, que é um banco de dados que pertence ao Banco Central. Porém, existem 4 empresas homologadas para poder fazer, então, essa comunicação, ou seja, alimentar o banco de dados do Banco Central com toda essa informação. Essas empresas precisam sempre falar, né, a mesma língua, né? Elas precisam ter a mesma base de informação. Então, ao longo desses quase 2 anos, né, que isso entrou em operação, uma série de atualizações, de mudanças, de melhorias foram implementadas, né? Então, é natural que toda mudança ela gere um certo desconforto, ela gere, né, algumas dificuldades técnicas que foram sendo vencidas. O mercado ainda possui, né, desafios a serem vencidos, melhorias a serem implementadas, mas eu vejo que este momento que nós vivemos agora já é de muito mais estabilidade do que vivemos no começo. Então, hoje eu diria que nós temos já um nível de segurança que permite atuar, né, na antecipação do recebível ou mesmo na mudança do domicílio bancário ou da trava para que se conceda o crédito com um pouco mais de segurança. Nós estamos fazendo, né, uma série de operações com os nossos clientes e diariamente estamos acompanhando as liquidações ocorrendo de forma adequada nas contas corretas que foram ali direcionadas no momento da cessão do crédito, no momento que a UR, né, chamada unidade de recebível, né, que o comerciante tem e cede para o seu agente financeiro. Então, sim, tem inúmeras melhorias a serem feitas, mas o mercado é muito grande. Então, a perspectiva para mim é enorme e acredito muito que o segundo semestre de 2024, em especial o ano 2025, esse mercado venha a se consolidar e os nossos players, né, os nossos clientes, que são os FDICs, as factories, securizadoras e ESCs, terão, assim, um mercado fabuloso para atuar com antecipação de recebíveis. E isso é muito positivo para o comerciante no final, na ponta ali, porque quando há uma competitividade, naturalmente ele tem uma redução no seu custo financeiro. Isso para o ambiente de negócios no país como um todo é algo maravilhoso, né? Porque nós temos a oportunidade realmente de melhorar ainda mais o nosso ambiente, levando mais oferta de crédito para o comerciante. E quanta inovação, né? Quantas soluções. E aí a gente percebe essa evolução no mercado sobre como trazer esses serviços aí que podem auxiliar, né, as empresas. E diante de tudo que você me comentou, dessas informações que você me trouxe, eu fiquei pensando aqui como a nota comercial também tem contribuído, né? Porque é um outro item essencial também. Eu queria que você falasse mais sobre esse ponto, né? Sobre a nota Bacana. comercial. Legal, ótimo, Sarita, que você trouxe esse ponto. A nota comercial, né, ela é um instrumento para concessão de crédito, assim, muito interessante, porque ela nasce, né, como um título executivo extrajudicial. Ou seja, se você tem a concessão de crédito através da nota comercial e por algum motivo ela deu um famoso chamado default, né, hoje não houve a liquidação, a execução desse título é algo muito mais célere do que outros títulos de crédito, né? Porque você, uma vez que houve ali a não liquidação de alguma PMT, de alguma parcela daquela nota, ela tem uma cláusula de vencimento antecipado.
Então, vamos pegar um cenário hipotético no qual foi feita uma concessão de crédito em 12 meses. E o cliente, a partir da terceira, da quarta parcela, ele deixou de pagar. Então, a nota ela vence como um todo. Consequentemente, de imediato, você pode acionar a garantia real que foi atrelada àquela nota. Então, imagina que, por exemplo, você não tem a necessidade de protestar em cartório para depois levar isso para uma execução. Você pode pegar, a partir do 5º dia que a parcela está vencida, por exemplo, chamar o seu advogado e falar, olha, executa essa cobrança para mim. Então, a tendência é que ela seja um processo muito mais rápido, seja célere mesmo na execução. Além disso, né, ela é um título bastante flexível com relação a garantias. Você tem um contexto no qual, por exemplo, está se concedendo crédito para um cliente, que é uma indústria, que é uma empresa. Porém, o bem que ele vai atrelar como garantia não necessariamente precisa estar em nome daquela empresa. Ele pode estar no nome de um sócio daquela empresa, por exemplo, na pessoa física, e você traz aquele bem como garantia, inserindo, então, aquela pessoa física como avalista da operação. Isso torna o processo realmente muito mais seguro, porque você tem garantias reais atreladas àquilo. O que, né, no momento de uma cobrança, naturalmente, faz com que, né, o devedor daquela operação ele tenha o desejo, né, cada vez maior de poder resolver aquela operação com você. Então, isso faz com que a gente tenha um pouco mais de segurança na hora de conceder o crédito, um pouco mais de tranquilidade. Então, a nota comercial ela é um excelente instrumento para isso. Aproveitando que estamos falando de nota comercial, um ponto bastante importante é que a lei, ela, no meu ponto de vista, é bastante disruptiva, sabe? Porque você tem aqui, de um lado, o emissor da nota, ou seja, aquele que está tomando crédito, obrigatoriamente ele precisa ser uma pessoa jurídica. Ele pode ser uma limitada, ele pode ser uma SA, ele pode ser uma cooperativa. Na outra ponta, o investidor, ou seja, aquele que coloca o dinheiro na operação, ele pode ser qualquer tipo de empresa. Então, ele pode ser um FDIC, ele pode ser uma factory, ele pode ser uma securizadora, ele pode, inclusive, ser uma pessoa física, como investidor daquela operação. Então, isso torna esse processo muito mais ágil para a concessão de crédito, muito mais fácil de conceder o crédito. A nota comercial ela não exige uma bancarização, né? Ao contrário da CCB, por exemplo, que você tem a necessidade de uma instituição financeira fazer a emissão. O ponto muito importante, né, da nota comercial é que ela precisa ser escriturada. Né? Esse processo de escrituração é, na verdade, o reconhecimento daquela nota, o registro daquela nota por uma DTVM, né? Uma empresa distribuidora de títulos e valores imobiliários. E a C2 tem um processo que, baseado em toda a nossa experiência na concessão de crédito, né? Ao longo desses mais de 10 anos, né? Nós embarcamos em nossa plataforma. Então, o nosso cliente consegue fazer inúmeras simulações com ou sem carência, com diversas taxas de juros, com taxa mensal, com taxa anual, com tabela price, com tabela saque, para facilitar, então, o momento da tomada de decisões de crédito. Feito isso, o processo de emissão é muito prático e ágil através de uma plataforma web. Bom, eu ia te perguntar sobre como a gente você poderia dizer como potencializar isso, né? Essa questão dentro do mercado, mas você foi muito esclarecedor. Acabou respondendo a minha próxima dúvida, né? Mas eu falei para você que eu tenho muitas coisas aqui para poder perguntar para você. É muita curiosidade, né? E aí eu fico olhando aqui quantas perguntas e claro que os nossos ouvintes devem estar curiosos, assim como eu estou, para saber muito mais sobre. E eu quero perguntar para você, César. Bom, você analisando hoje, né, com relação a todas essas informações que você trouxe para a gente, sobre o ponto de vista de como as notas comerciais têm potencializado o mercado. Eu acho que a sua resposta anterior foi muito esclarecedora, mas de uma forma geral, aqui eu queria que você fizesse aí um resumo, trouxesse uma palavra-chave com relação a isso, quando a gente fala de potencialização, né, no mercado com relação às notas comerciais, César. Bacana. Muito bom, Sarita. Olha só. Quando nós começamos a emitir as notas comerciais na C2, percebemos uma dor no mercado.
né? E que dor é essa? Na verdade, as empresas de concessão de crédito, elas são especializadas, né, e têm sucesso porque fazem muito bem o seu trabalho de análise de crédito, né? Ou seja, conhece o seu cliente, analisam perfeitamente, né, aquela operação, né, vai minuciosamente no detalhe da investigação ali de cada risco que aquela operação pode ter. Só que aí chegava um dado momento e falava assim, poxa, mas o meu cliente está ofertando para mim aqui um imóvel como garantia. Esse imóvel ele fica, né, em outro estado, ele fica em outra cidade, distante. Como que eu avalio isso? Como que eu verifico, né, se isso realmente me serve como uma garantia? E depois que eu avaliei, como que eu faço para garantir que realmente foi alienado para mim e que se eu precisar executar em algum momento, isso vai ter efetividade, né? Então, percebendo isso, a C2 ela desenvolveu uma assessoria especializada somente em gestão de garantias. Então, dentro da C2, nós temos uma assessoria no qual tem como missão, né, tornar o processo do nosso cliente algo fluido, tornar o processo do nosso cliente algo prático, tornar o dia a dia dele algo que não precise ele falar, poxa vida, eu tenho essa dor de cabeça, né? É levar realmente para ele tranquilidade nesse processo. Então, algo muito importante quando você vai pegar um imóvel, por exemplo, em garantia, precisa ser feita uma análise daquela escritura, né? O imóvel realmente pertence a quem está concedendo ela como garantia? Ele tem poderes para conceder isso como garantia? Qual a situação do imóvel? Ele já não possui algum tipo de alienação? Né? Quando você olha, por exemplo, para a questão de pendências, talvez jurídicas, né? Pendências fiscais, que possam vir a inviabilizar aquela operação. Então, tudo isso, né, pela C2, nós procuramos desenvolver uma assessoria que facilita essa análise para você, quando no momento que está concedendo crédito. E após a concessão do crédito, cuide da devida avaliação. Então, pensa que se você pegou, por exemplo, eu estou em São Paulo fazendo a concessão de crédito para uma empresa que está me fornecendo um bem que está no estado de Minas Gerais. Eu vou ter que me deslocar até lá para poder fazer a alienação naquele cartório? Não, não precisa. A C2 cuida de tudo isso para você. A partir da nota comercial emitida, é feita, então, a alienação de forma eletrônica, né? Temos uma plataforma que se comunica com mais de 5.000 cartórios de imóveis no Brasil e pode, então, realizar esse registro, né? Essa alienação na matrícula do imóvel, garantindo, né, a você que está concedendo o crédito, né, o direito, né, na verdade, sobre aquele bem atrelado, então, à nota comercial, como garantia real. Um outro fator, né, que é muito importante, que era uma dor do mercado tá bom, mas eu peguei um automóvel em garantia, eu peguei uma frota de veículos em garantia. Como eu faço para realizar a alienação desse bem? Como eu faço para poder ter segurança nisso? Já que os processos eles são um pouquinho, né, complexos entre você se cadastrar no Detran, você se cadastrar, né, lá no sistema CETIP da B3, da Bolsa de Valores, como que é tudo isso? A C2, então, mergulhou, né, nesses processos todos, procurou compreender cada um deles e desenvolveu um método, né, para poder, então, habilitar os nossos clientes junto aos Detrans, junto ao sistema da B3, o Sistema Nacional de Gravames. E quando você faz uma nota comercial conosco, utilizando veículos em garantia, nós entregamos para você a nota devidamente escriturada e já com o veículo devidamente alienado, então, em nome da empresa que está sendo o financiador daquela operação, está sendo o investidor daquela operação de crédito. Então, essa facilidade é algo que a nossa assessoria C2 também pode oferecer. E considerando todas essas informações que você nos trouxe aqui, eu gostaria de saber, diante das soluções existentes já no mercado, o que você poderia dizer como diferencial? O que tem de diferente da nota comercial diante dessas soluções que são apresentadas no mercado, né, como um diferencial? O grande diferencial da nota comercial é a isenção do IOF, né? Então, a nota comercial ela nasceu como um título, né, que é isento desse imposto. Então, em operações de crédito, essa carga tributária que ela deixa de ter é bastante relevante,
né? Então, é um custo que é economizado, então, pelos nossos clientes no momento da emissão da nota comercial, em comparação, por exemplo, a CCB, que é um título muito utilizado no mercado de crédito, né? Além disso, o fato de ser um título executivo extrajudicial, que permite celeridade no processo de cobrança, né? No início, o grande desafio era falar, poxa, mas ainda não tem jurisprudência, não tem nenhuma nota comercial que foi cobrada. Isso foi vencido, né? Nós podemos falar em um outro episódio mais sobre esse detalhe, mas hoje nós já temos jurisprudência, tivemos casos, né, de sucesso na cobrança, então, de uma nota comercial que não foi liquidada, então, pelo emissor da nota, pelo devedor, né? Então, já temos julgamentos que podem servir de jurisprudência para isso. Então, a nota, hoje, eu, particularmente, como entusiasta, né, na verdade, desse título, eu posso dizer que a última, acho que detalhe que faltava para ter segurança e falar, podemos conceder crédito através da nota comercial, ele foi vencido com essa recente jurisprudência que nasceu. E aproveitando, você trouxe um ponto muito importante que é sobre o fato das garantias, né? César, me diz, o que a gente precisa ficar atento, ficar de olho com relação às garantias, né? Qual a dica que você daria sobre isso? A principal dica, quando nós falamos de garantia, é a verificação da existência realmente dessa garantia, né? Por exemplo, quando nós falamos de uma garantia veicular, é muito importante que o cliente que está concedendo o crédito, né, o nosso FDIC, a nossa securitizadora, ele exija do seu cliente, para quem ele está concedendo crédito, que se mantenha um seguro, né, sobre aquele veículo. Por quê? Porque se o veículo ele for sofrer algum dano, né, se o veículo for sofrer um furto, né, qualquer coisa do tipo, a seguradora ela sempre vai priorizar o pagamento para você que tem uma alienação sobre aquele bem. Ou seja, se por acaso o veículo sofreu algum dano, algo do tipo, e a seguradora vai então ressarcir, né, o proprietário daquele veículo, ela primeiro vai pagar você, que tem um direito, né, alienado sobre aquele veículo, para depois, se houver saldo, pagar para ele. Ou seja, isso é algo fundamental. Porque senão você pega, por exemplo, um veículo como garantia, só que esse veículo, né, de repente, não tem um seguro. E aí, se ele não tem um seguro e sofre um dano, enfim, você pode perder essa garantia. Então, essa é uma dica de um cuidado muito importante. Uma outra dica que nós temos de forma geral, quando nós estamos concedendo crédito, né, eu volto no ponto que nós somos especialistas na análise de crédito. Nós não somos, né, especialistas, por exemplo, em carros, em veículos, né? Talvez um amigo ou outro até tenha, né, assim, fala, olha, eu tenho agência de carros, enfim, eu tenho, né, um outro negócio aqui que me deu essa habilidade. Mas isso não é a prática geral. E aí, quando um cliente oferta para nós, olha, eu tenho um veículo aqui que vale, né, um determinado valor, como que a gente sabe se ele tem mesmo aquele valor no mercado, né? Então, a C2 nós temos um produto muito interessante para sanar essa dor, né? De saber se aquilo tem realmente o valor que está sendo declarado, que é o nosso famoso C2 CARS, né? O que é o C2 CARS? É um laudo veicular que nós emitimos através apenas da placa do veículo. Então, se você tiver a placa do seu veículo, e informa essa placa através da nossa plataforma, né, do nosso portal, c2ss.com.br, lá ele vai te dar um laudo que vai mostrar para você qual é o valor do mercado, se esse veículo tem ou não algum tipo de restrição, se ele tem multas, se esse veículo não foi objeto de um leilão, ou seja, ele foi comprado através do leilão, então a redução do valor de mercado dele é muito significativa, 20%, 30%, 50%. Então, vamos pegar uma situação hipotética. O cliente está ofertando para você um veículo que ele declara para você, ó, esse carro aqui vale 200, 300 mil reais. Só que quando você puxa o laudo dele, você verifica que, na verdade, ele passou por um leilão e que o mercado paga para ele, no máximo, o valor de 150 mil, 120 mil, você
você vai ter o cuidado de conceder o crédito proporcional à garantia que está sendo ofertada para você. Então, há um custo muito baixo, é um laudo veicular que você tira em 2, 3 minutos, direto do nosso site, e isso ajuda demais a você a conceder o crédito com mais segurança, porque você consegue avaliar verdadeiramente, né, o quanto, né, de valor tem aquele bem que está sendo ofertado em garantia para você. Bom, você acabou nos adiantando um pouco sobre a formalização, né, dessa alienação de garantia vinculada aí à nota, comercial, né. E eu queria só que você falasse um pouco mais sobre esses benefícios, que você citou muito bem, mas eu queria saber mais sobre esses benefícios, né, atrelado a essa formalização, né, todo esse processo de formalização de garantia, né, tanto de imóvel quanto de veículo, dentro da nota comercial. Me fala mais sobre esses benefícios, que eu achei incrível essa ideia, ô César. Legal. Bem, hoje, desfrutando, né, do que a tecnologia nos oferece, eu digo que nós trazemos muita agilidade para o processo, né? Quando nós começamos a operar nesse mercado do fomento mercantil, nós ainda tínhamos aquela situação que o cliente precisava endossar as duplicatas, né, assinando cada uma delas, né? Às vezes nós dependíamos muito, né, do nosso amigo motoboy, que ele tinha que ir na empresa com um borderô para colher assinatura e tal, né? E ao longo do tempo, né, a tecnologia ela veio evoluindo, e aí nós passamos a formalizar através do certificado digital, né? Então, hoje, com assinaturas digitais, nós conseguimos fazer, né, na verdade, a formalização do processo à distância, né? Nós tivemos um caso bastante emblemático, né? Imagina que, por exemplo, um cliente nosso aqui de São Paulo está concedendo crédito para uma empresa que fica numa cidade vizinha, na região de Sorocaba, porém, ele pegou como garantia um imóvel que está localizado, né, na cidade de Teixeira de Freitas, na Bahia. Né? Então, imagina que antigamente você precisaria, para conceder esse crédito, deslocar uma pessoa até o cartório lá na Bahia, pegar o registro daquilo, fazer a alienação, para somente depois conceder o crédito. Isso era muito moroso. E hoje nós fazemos isso tudo de forma eletrônica, né? Então, geramos a minuta da nota comercial, subimos em nossa plataforma de assinatura digital, C2 Sign, né? E aí o cliente formaliza através do certificado digital e CPF aquela assinatura. É feito, então, naquele momento, uma escritura, né? Uma escritura pública de alienação daquele bem. Enviamos isso para o cartório de forma digital. Ele faz o registro daquilo na matrícula do imóvel, nos devolve a matrícula atualizada e aí o cliente tem a segurança para pagar aquela operação já alienada em seu nome. Então, todo esse processo, né, é algo que nós conseguimos trazer para uma velocidade que não existia antigamente. Então, isso hoje realmente eu considero como um grande benefício para os nossos clientes. Traz agilidade para o processo sem reduzir a segurança, pelo contrário, ampliando cada vez mais a segurança dessas operações. E falando sobre segurança e tecnologia, as leis que envolvem toda essa tramitação, considerando a nota comercial, você acha que de fato são sólidas? O que você poderia compartilhar com a gente se tratando dessas informações, dessas leis que conseguem trazer aí uma segurança maior pro cliente, né? Me conta um pouco, César. Legal. Então, quando foi publicada, né, a lei que foi conhecida como a lei das startups, né, que deu origem à nota comercial, existia uma grande preocupação, né, de qual seria a interpretação do judiciário, né, por ser um título novo, um título de crédito até então desconhecido, né, porque já existia uma nota comercial antigamente, mas não era essa nota comercial que nasceu agora, com a Lei 14.195, né? Então, quando nasceu, existia essa preocupação. Como será a interpretação? Como será a interpretação? Né? E nós temos consultores, né, advogados muito especialistas, né, que se dedicam bastante ao estudo da legislação. Então, todo o processo é aconselhado, né, por esses, então, grandes especialistas. No entanto, nós não tínhamos até então um julgamento,
né? Ou seja, não tinha ainda acontecido, né, de ter uma nota comercial que, por algum problema, ela, né, não foi adimplida, né, teve a sua liquidação, não teve o seu pagamento e precisou ter execuções. A partir do momento que houve execução e que o judiciário olhou para o título, reconheceu de forma muito célere, aquele título e falou, olha, isso aqui assegura para o investidor, assegura para aquele que concedeu o crédito o direito a receber, então isso sanou bastante essa dúvida, né? Esse medo que até então, esse receio que nós tínhamos de como seria a interpretação desse título. Tem um caso bastante emblemático que nós podemos citar, que foi agora de dezembro de 2023, de uma cobrança no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que para mim foi bastante interessante, porque o juiz ele analisa, né, aquele processo, aquela cobrança baseada numa nota comercial e de imediato ele despacha, né, para que haja um levantamento de bens em cartório de imóveis junto, né, ao departamento de trânsito para verificar se existe então bens que possam então ser apreendidos, que possam ser resguardados, né, para poder garantir o pagamento, né, daquela operação que até então está inadimplente. Então, isso para mim assim traz bastante segurança, né, no processo de poder falar, olha, podemos conceder crédito através da nota comercial, que se for necessário uma execução, você tem o seu direito resguardado. E falando sobre futuro e sobre resultados e perspectivas, o que você me fala sobre o seu ponto de vista com relação às novidades? O que você acha que vai surgir, o que pode surgir? Nos dá uma dica aí sobre o mercado de crédito, se você tem alguma coisa assim já para poder adiantar para a gente. Bacana. Bem, eu acredito que quando a gente fala de crédito e não tem como não falar de meios de pagamento, né? Nós temos aí uma grande inovação, né? Que é o Pix, né? Então, o Pix ele é algo tão incrível, né? Na velocidade de pagamento que ele permite, na flexibilidade, né? De você poder realizar os pagamentos, que é algo que, para ser bastante sincero, até assusta os nossos vizinhos, né? Países vizinhos que não têm algo semelhante, né? Eu acabo de voltar de uma viagem, né, aqui da América Latina e vejo o quanto, para nós, assim, se você olha e fala assim, não, mas é só fazer um Pix. Ah, mas não tem esse negócio de Pix. O que é Pix, né? Países até tidos mais desenvolvidos, né, que nós, do ponto de vista tecnológico, como, né, o próprio Estados Unidos, Europa, enfim, não possuem, né, algo tão ágil, né, como o Pix. Então, o nosso Banco Central, eu particularmente considero uma entidade muito eficiente, né, vem trazendo uma série de novidades. Nós estamos em meio ao Febrabantec, né, está acontecendo, e é justamente o momento dessa feira incrível que traz uma série de novidades. Logo após o podcast, nós vamos para lá, para a Febraban, né, conhecer bastante dessas novidades. Então, com certeza, o que está vindo por aí é algo bastante revolucionário, né? Que é a melhoria nesse ambiente, né? De concessão de crédito, de meios de pagamento, através desses instrumentos modernos, né? Que estão surgindo cada vez mais. Nós tivemos agora, bem recente, né, em setembro de 2023, né, o Marco Legal das Garantias, que é uma lei bastante interessante também, que ela permite o compartilhamento de garantias reais. Então, hoje, quando você faz a concessão de crédito para uma empresa ou mesmo para uma pessoa física e ela oferta uma garantia real, aquela garantia ela pode ser compartilhada entre mais de uma empresa que está concedendo crédito. Então, isso pode tornar o nosso ambiente também bastante inovador e torna um ambiente com bastante segurança quando você tem esse amparo legal, né, e você tem essa modernização na própria legislação que está vindo por aí. César, obrigado pelos esclarecimentos e chegamos ao fim de mais um episódio do C2Cast com informações inspiradoras.
Quero agradecer muito a você sobre todo esse conhecimento compartilhado, todas essas informações úteis dentro do mercado de crédito, que eu tenho certeza que vai colaborar para a tomada de decisões de muitas empresas. E espero você nos próximos episódios aqui para compartilhar com vocês, ouvintes, mais informações. Espero que tenha sido inspirador, assim como foi para mim. Eu adoro saber muito mais sobre o mercado, essas soluções, tecnologias, o que tem de novo, porque contribui muito para o nosso conhecimento. E espero vocês. Muito obrigado.